Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um tema muito importante, sobre cada um cuidar do seu problema. Tava fazendo meu devocional um pouco tempo atrás, há uns dias, e Deus me levou para ler Atos 8, mais ou menos no versículo 26, se não me engano, onde começa a falar sobre a história do eunuco que estava lendo o livro de Isaías. Ele não estava entendendo nada, até que Filipe chega e explica tudo para ele, então ele conhece e entende Jesus e é batizado e, glória a Deus, todo mundo fica feliz. Acontece que o eunuco, ele tinha um problema na mão dele. Ele estava lendo o livro, ele não estava entendendo nada. E provavelmente se Filipe não tivesse ajudado ele levaria muito mais tempo para entender o que o livro de Isaías estava dizendo, para entender quem era Jesus e entender o que era o batismo. E ele ia levar muito tempo e talvez nem tivesse entendido nada. Acontece que talvez essa seja uma história que a gente pode se encaixar muitas vezes. Porque quantas vezes a gente está num problema, numa situação e a gente não consegue expor a nossa dificuldade para ninguém. Não consegue chegar e falar para a pessoa, olha, tô passando por isso e por isso, me ajuda. Não tô falando para você sair falando para todo mundo ou para qualquer pessoa, até porque eu não acredito que o eunuco tava sozinho naquela carruagem, como conta a história. Porque quem andaria sozinho numa carruagem, né? No meio do nada. Então, eu acredito que o eunuco tinha mais pessoas com ele, mas ele escolheu Filipe para se abrir e falar da sua dificuldade de entender a palavra, que essa era a questão ali na história. E o eunuco falou para Filipe, alguém que tinha domínio sobre aquele assunto, alguém que realmente sabia da história de Jesus e poderia explicar para ele, contar para ele. E quantas vezes as pessoas pensam, cada um com seu problema, os outros que se virem, eu já tenho os meus problemas para lidar, então cada um que se vire com o seu. Acaba esquecendo que o corpo de Cristo é as pessoas se ajudarem. E como cada um tem uma função no corpo, cada um tem o domínio de alguma coisa dentro do reino de Deus, entre os dons e seus talentos, existem pessoas que precisam algo de nós, assim como nós precisamos de algo delas. E é muito importante essa união, esse entrosamento, de você ser sincero e realmente se mostrar vulnerável nas suas dificuldades e também aceitar aquelas pessoas que precisam de algum auxílio e não simplesmente ignorar quem está precisando. Então, quando eu digo para você se deixar ser vulnerável, não tô falando para você fazer testando no Facebook ou twittar teus problemas como se ele fosse um diário. Tô falando para você falar de alguém que realmente tem autoridade sobre aquilo. O líder da sua igreja, o pastor da sua igreja, uma pessoa que você realmente confia, que vai ser usado pelo Espírito Santo para falar com você. Porque é muito diferente você desabafar por uma pessoa aleatória, um amigo seu que pode ser realmente um ombro amigo e tal naquele momento, mas talvez não seja a melhor pessoa indicada para explicar para você o que você realmente precisa, te dar uma orientação, te acompanhar e realmente fazer um discipulado com você. Porque ninguém cresce sozinho. A prova disso é que mesmo quando Jesus ele sobe aos céus e fala para os discípulos pregar o evangelho, espalhar as boas novas, os discípulos eles nunca vão sozinhos e fundam as igrejas sozinhos, eles sempre têm um acompanhamento. Tanto eles têm os discípulos deles mesmo, quanto na igreja que eles levam. Eles levantam líderes para, eles estabelecem a igreja e vão para outros lugares, mas eles ainda têm um acompanhamento, ainda tem um discipulado, de certa forma, com aquela igreja que eles deixaram, não deixar as pessoas sozinhas, entendendo que quando a gente tem alguém cuidando da gente, a gente cresce muito mais. Porque talvez a pessoa que você está conversando te dê um auxílio que encurte o período do processo de aprendizado. O eunuco talvez levaria muito tempo para entender como que seria, o que Isaías estava falando naquele livro. Mas por causa de Filipe, ele entendeu muito mais rápido. Ele descobriu que era Jesus, ele foi batizado e a vida dele mudou por causa da ajuda de alguém que realmente tinha autoridade naquele assunto, na autoridade para realmente explicar e acompanhar. Então não se sinta com vergonha porque você tem algum problema, não tente resolver as coisas sozinho. Não tenta fazer com as próprias pernas e talvez você leve muito tempo para você descobrir as coisas e talvez você encontre caminhos que não sejam talvez os melhores, sendo que existem pessoas que realmente têm propriedade para falar com você e querem te ajudar e te acompanhar nisso. Essa é uma das belezas do reino de Deus e como o Espírito Santo se move. Ele faz a gente realmente se unir como um corpo.
traz unidade para a igreja e crescimento para todo mundo. Porque assim como quem absorve o conhecimento cresce, aquele que ensina também é edificado, porque é muito prazeroso você ver alguém que está crescendo e que você faz parte do crescimento daquela pessoa. É realmente uma sensação incrível. Então essa é a mensagem de hoje. Grava isso no seu coração e coloca isso em prática. Que ninguém cresce sozinho. Então a gente tem que realmente se unir em qualquer momento do dia. Se alguém te pedir uma ajuda, se você precisar de ajuda, peça ajuda realmente. Isso é muito importante e vai te trazer experiências maravilhosas. Compartilhe esse vídeo com as pessoas, isso pode fazer a diferença na vida de alguém que está passando por algum problema, alguma situação difícil. Dá um like aqui no vídeo e comenta aqui embaixo. Como que tem sido isso para você? É difícil se mostrar vulnerável? Ou talvez você exponha até demais para pessoas que nem conhecem, isso tenha afetado a sua vida. Conte aqui embaixo. Se você precisar de alguma ajuda, aqui embaixo vai estar nosso e-mail e redes sociais. Qualquer coisa manda pra gente, tá? A gente responde com todo carinho. Um beijo e não se esqueça, você é um outsider que cresce por causa da unidade.